Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos resolver o RUM ao Websites Work do Pre-Security do TryEgme. Então, Task 1 ao Websites Work. Então, quando visitamos um website, o nosso browser ou motor de pesquisa faz um request ao web server a pedir informação sobre o website que estamos a tentar aceder. O web server vai responder a este request com a informação do website que estamos a pedir para ver e o nosso browser irá utilizar essa informação para nos mostrar esse website. O web server é um computador que está em qualquer lado do mundo e que responde ao nosso request. E temos aqui então um exemplo desta situação. Os dois componentes principais que fazem um website são front-end, que é o client-side ou o lado do cliente, e isto é a forma como o browser apresenta o website ao cliente. Portanto, é tudo isto aqui bonitinho, com estes botões. Isto é o front-end. Depois temos o back-end, e este é o server-side ou o lado do servidor, e neste caso é quando o servidor processa o nosso pedido ou request e retorna uma resposta. Portanto, como pergunta temos: qual termo que descreve melhor o componente de uma web application que lhe é apresentada pelo seu browser? Então, como vimos, é o front-end. Task 2, HTML. Então, os websites são principalmente criados utilizando HTML para construir websites e definir a sua estrutura, CSS para fazer com que os websites fiquem bonitos através de styling options e JavaScript, que implementa recursos complexos nas páginas utilizando interatividade. O HTML, ou Hypertext Markup Language, é a língua utilizada para escrever websites. Elementos também conhecidos como tags são os blocos de construção das páginas HTML e informam ao navegador como exibir o conteúdo. O código em baixo mostra um documento simples em HTML. A estrutura é igual para todos os websites. Então, a estrutura apresentada aqui tem os seguintes componentes. Tem este componente aqui, que é o doctype HTML, que define que a página é um documento HTML5. Isto ajuda na padronização entre diferentes browsers e instrui o browser a usar HTML para interpretar a página. 2. Temos o HTML, que é o elemento root da página HTML, e todos os outros elementos vêm depois deste. 3. Temos o head, que contém informação acerca da página, como por exemplo o título. 4. Temos o body, define o corpo do HTML e apenas o conteúdo dentro do body é mostrado no browser. Depois, em quinto lugar, temos o H1, que define um título grande. É um header, só que é um título grande. O header 1 é um título grande. Depois, em sexto lugar, temos o P, que define o parágrafo. Existem outros elementos ou tags utilizados para propósitos diferentes e exemplo disto são estes elementos que podemos ver aqui do botão e da imagem. Portanto, este aqui, do button, e o da imagem. As tags podem conter atributos, como por exemplo fazer a tag de uma cor diferente, ou o do src tributo, que é este, que é utilizado nas imagens para especificar a localização da imagem. Os elementos podem ter também o atributo ID e cada ID é diferente, ou seja, não podem haver dois elementos com o mesmo ID. O HTML de qualquer site pode ser visto clicando no lado direito do rato e clicar no View Page Source. Portanto, clicar no lado direito do rato e View Page Source. E aqui temos o HTML de qualquer site, e neste caso do TryEgme. Passemos então às perguntas. E a primeira é: no lado direito podemos ver uma caixa
que renderiza HTML. Se inserirmos algum HTML na caixa e clicarmos no botão verde Render HTML Code, iremos ver umas imagens de alguns gatos. Portanto, se formos aqui ao View Site, nós conseguimos ver que existem duas imagens, só que apenas uma é visível, a outra deve ter algum problema. Vamos então ver a segunda pergunta, que é: temos que ver no código HTML qual o erro que está a fazer com que uma das imagens não apareça. Como podemos ver, o que falta é o JPG aqui, não é? Então, esta é a imagem 1, calculo eu, não é? Tendo em conta que está tudo certo. E esta é a imagem 2, do cat 2, e portanto podemos ver que aquilo que falta é o JPG. Se adicionarmos JPG e fizermos Render HTML Code, nós verificamos que a imagem aparece e que tem aqui um código. E esse código é HTML Hero. Portanto, é isso que vamos pôr como resposta na segunda pergunta. Depois, na terceira pergunta, temos um desafio que é adicionar a imagem de um cão, cuja localização é imagem/dog-1, como podemos ver aqui, .png, portanto já não é JPG, é PNG. E se nós adicionarmos, portanto, podemos copiar esta parte para baixo, não é? Só que aqui vamos mudar para dog-1 e temos que adicionar aqui o PNG. E se fizermos Render HTML Code, podemos verificar que a imagem do cão aparece e como resposta à nossa terceira pergunta temos dog HTML. Então passemos à Task 3. Task 3, JavaScript. Então, JavaScript é uma das linguagens de programação mais conhecidas a nível mundial e JS, que é JavaScript, permite que as páginas se tornem interativas. Assim, HTML é utilizado para criar a estrutura do website e o conteúdo, enquanto que JS é utilizado para controlar a funcionalidade das webpages. Sem JS, a página web não teria elementos interativos e seria sempre estática. JS atualiza as páginas em tempo real, fornecendo funcionalidade para alterar o estilo de um botão quando ocorre um evento específico na página, como quando um utilizador clica num botão ou para exibir animações em movimento. JS é adicionado na Page Source Code e pode ser carregada quer com script tags, quer de uma forma remota com o src atributo. Temos aqui o exemplo em baixo. Então, o código JS que se encontra em baixo, aqui, encontra um elemento HTML na página com o ID demo e altera o conteúdo do elemento para ECK-THE-PLANET. Podemos ver aqui que o ID é demo e é alterado para ECK-THE-PLANET. Os elementos HTML também podem ter eventos como onClick ou onOver, que executam JavaScript quando o evento ocorre. O código a seguir altera, portanto este código aqui, altera o texto do elemento com o demo ID para button clicked. O evento onClick também pode ser definido dentro das tags do JSScript e não diretamente no elemento. Passemos então às perguntas e a primeira é: clique no botão desta tarefa. No lado direito, adicione JS que altera o conteúdo dos elementos para demo para ECK-THE-PLANET. Então, vamos aqui e temos que alterar o conteúdo dos elementos demo para ECK-THE-PLANET. Então, como vimos aqui em cima, não é? É um exemplo parecido ao que temos de exercício. Portanto, o que temos que fazer é alterar o conteúdo para ECK-THE-PLANET. Então, o que temos que fazer é chegar aqui ao I there e alterar para ECK-THE-PLANET. Então, vamos fazer isso. ECK-THE-PLANET.
E agora então vamos render HTML mais JS e aqui temos uma mensagem a felicitar-nos porque sucedimos na tarefa e temos o nosso código. Este código é a resposta à pergunta 1. Então, pergunta 2. Adicione um botão HTML que altera o texto do elemento para button clicked no editor à direita. Atualiza o código clicando no botão Render HTML plus JS Code e a seguir clique no botão. Entre a linha 7 e a linha 8 vamos ter que adicionar este código. Como vimos aqui no lado esquerdo temos um exemplo, portanto é só utilizar esse exemplo que temos, mas no entanto só temos que alterar aqui esta parte para Egg the Planet. Podemos ver que aqui esta parte é button clicked, mas temos que alterar para Egg the Planet uma vez que nós definimos como ID o Egg the Planet, não é? No entanto, também deveríamos de mudar isto aqui, click me, porque eles pedem-nos para adicionar um botão HTML que altera o texto do elemento para button clicked. Então temos que adicionar aqui um texto que diz button clicked. E assim, aqui está, button clicked. Então passemos à task 4. Sensitive Data Exposure. Então, quando um website não protege de forma apropriada ou não remove o texto que é possível de ser lido e, portanto, não encriptado, ocorre Sensitive Data Exposure. Deixem-me só tirar isto aqui. Este texto pode ser encontrado normalmente no Source Code, como vimos há pouco. Para ir ao Source Code é clicar no botão do lado direito do rato e View Page Source. Como sabemos, os websites são construídos utilizando HTML e o código HTML de um website pode ser visto na Page Source. Um developer ou a pessoa que desenvolve o código HTML de um website pode se esquecer de remover as credenciais para fazer login ou pode se esquecer de esconder links que direcionam para partes privadas a que o utilizador não deve ter acesso. Isto é um exemplo de Sensitive Data Exposure. Quando acedemos a uma web application, por questões de segurança, a primeira coisa que devemos fazer é ver a Page Source Code para verificar se existe login credentials ou links privados à mostra. Portanto, temos um exercício que é ir ao site e ver qual a password escondida no Source Code. Então, para ir ao site, clicamos aqui no link. O que temos que fazer é clicar no botão do lado direito, fazer View Page Source Code e se virem aqui temos o username e uma password. Isto é Sensitive Data Exposure, porque isto não deveria de ser possível de ler, não é? Então sabemos que o username é admin e a password é testpasswd. Então a password é testpasswd, como vimos. Task 5. HTML Injection. Então, um HTML injection é uma vulnerabilidade que ocorre quando uma entrada não filtrada do utilizador é exibida na página. Se um site não conseguir higienizar a entrada do utilizador, ou seja, filtrar qualquer texto malicioso que um utilizador insere num site, e essa entrada for usada na página, um hacker poderá injetar código HTML num site vulnerável. Input sanitization é muito importante para manter um site seguro, pois as informações que um utilizador insere num site são frequentemente usadas em outras funcionalidades de front-end e back-end. Uma vulnerabilidade que você explorará noutro laboratório é a Database Injection, onde você pode manipular uma consulta de pesquisa de banco de dados para fazer login como outro utilizador, controlando o input que é usado diretamente na consulta. Quando um utilizador tem controlo de como o seu input é exibido, ele pode enviar código HTML ou JavaScript e o browser irá utilizá-lo na página, permitindo ao utilizador controlar a aparência e a funcionalidade da página. A imagem em cima mostra como um formulário envia texto, não é? Está aqui. Mostra como um formulário envia texto para a página, o que quer que o utilizador insira no campo What's Your Name, portanto neste campo, é passado para uma função JavaScript
e enviado para a página, o que significa que se o utilizador adicionar HTML ou JavaScript nesse campo, ele será usado na função say e adicionado à página. Isso significa que você pode adicionar HTML como uma tag H1 e o seu input será gerado como HTML puro. A regra geral é nunca confiar no input do utilizador. Para evitar entradas maliciosas, o developer do site deve limpar tudo o que o utilizador insere antes de usá-lo na função JavaScript. Neste caso, o developer poderia remover quaisquer tags HTML. Vamos à pergunta que é: veja o website e injete HTML para que um link malicioso para http://hacker.com seja mostrado. Então, vamos ao site. A primeira coisa que eu fiz foi ir ao Google e ver como se faz um link HTML e depois inserir o resultado no espaço. E o resultado que eu obtive foi este aqui, em que esta parte do meio que aparece no Google é substituída pelo link que nos é dado aqui do http://hacker.com. Então aqui é só clicar Say I e, como podemos ver, a nossa HTML injection correu bem e temos a nossa flag, ou o nosso código.